Bem-vindos ao curso avançado de Hermenêutica Constitucional Tributária. Estou apresentando um resumo do meu livro Paradigmas Constitucionais e os Limites ao Poder de Tributar, buscando delimitar o livre convencimento dos magistrados contraposto à Constituição. Nós vamos começar agora uma outra matéria que está mais voltada a uma desconstrução mais efetiva da teoria geral do direito tributário, sugerindo reconstruções. Mas as desconstruções e as reconstruções são situações praticamente uma dependente da outra. Então nós vamos trabalhar nesse tema dentro de uma sequência e, na medida do possível, a gente integra uma na outra, mas mesmo não se fazendo essa integração, a gente vai apresentando temas e soluções na sequência das aulas que vão ser proferidas até o fim deste curso. Nós temos que recordar que, tal como a metafísica só pode existir numa mente de uma pessoa, então, a metafísica é alguma coisa que surge na mente de uma pessoa e lá ela existe. Assim também a metafísica só pode principiar em mentes que existem só para dimanar de sua textura e de sua constituição efetiva. Em suma, o ponto de partida da metafísica reside nas pessoas tais como elas são. Isso aqui é um texto um pouco complicado, mas, em resumo, ele diz o seguinte: quando eu atuo no plano da metafísica, eu tenho uma mente que produz uma ideia, ponto. Simples assim. Tá, mas essa ideia está amparada ou está ancorada numa situação de fato? Não importa. É uma ideia que foi posta no mundo. Essa ideia existe. Onde? Na mente da pessoa que a teve. No momento que ela transmitir essa ideia para outra pessoa, existe a questão da comunicabilidade e a outra pessoa ou vai compreendê-la tal qual ela está na mente de onde surgiu, e aí essa ideia passa a existir na outra mente, também no plano metafísico. Então, essa é uma situação importante para se dizer o que é metafísica. Metafísica é alguma coisa que existe além da física e não tem qualquer tipo de relação com o físico. Por isso se usa o meta-empírico, que é um termo que quer dizer o seguinte: esse meta-empírico é uma conformação, uma forma que existe dentro do empírico. Então, é muito importante se fazer essa diferenciação. Não, mas isso é metafísico, peraí. O funcionamento de uma máquina está posto dentro de uma espécie de arquitetura de funcionamento e ela está dentro daquela máquina funcionando, mas na prática concreta ela não existe, ela simplesmente é articulada e faz. Isso é o meta-empírico, diferente do metafísico. Nós temos que ter em mente que o feito de Husserl foi justamente abrir a epistemologia para uma área de liberdade para a investigação dos fenômenos do espírito, os a priori kantianos, sem renunciar ao real e sem cair no puro idealismo, já que seu método permite levar em conta tanto os aspectos da consciência como os do mundo, sem mútua exclusão. Então, o que nós temos que entender é que Husserl foi um cara que iniciou essa tarefa de simplesmente combinar, sair do metafísico, não tanto, mas ele começou a sair desse metafísico, isso a partir de ensinamentos do seu professor Bretano. Então, o que nós estamos vendo aqui é que Husserl, ele buscou
superar aquele idealismo. Idealismo é aquilo que é ideal, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, mas não preciso comprovar desde que eu ponha num conceito. Então, nós temos que pegar a questão dos tipos. E aí nós vamos ter que ir para o que nos fala Nicolescu, um dos grandes cientistas da atualidade. Ele simplesmente nos diz, em outras palavras, a ação da lógica do terceiro incluído sobre os diferentes níveis de realidade induz uma estrutura aberta gödeliana do conjunto dos níveis da realidade. Essa estrutura tem um alcance considerável sobre a teoria do conhecimento, pois implica a impossibilidade de uma teoria completa fechada em si mesma. O que ele diz aqui? Ele diz o seguinte: eu não posso fechar uma teoria em si mesma sem ter uma coparticipação da realidade. Então, mas o que quer dizer isso? Isso quer dizer o conceito fechado. Porque no momento que a realidade começa a entrar como resíduo empírico nessa definição, ou no momento em que esses resíduos empíricos deveriam entrar na definição, o conceito se fecha. E quando ele se fecha, ele passa a ser cerrado. E aqui, o Nicolescu simplesmente diz assim: não, isso não funciona. Por que não funciona? Vamos olhar. Husserl diz: olha, vamos trazer para dentro das nossas definições a realidade. E o Chapik já diz o seguinte: tem que trazer para dentro da realidade. E aí nós vamos ter uma situação que começa a ficar complexa. É essa a ideia. Lonergan, nesse mesmo sentido, e desculpe que a gente continue lendo, mas é importante nesse ponto para referir que nós estamos combatendo a teoria, a teoria constitucional tributária. E na medida em que eu apresento a posição de cientistas que estão na vanguarda da ciência, eu busco conformar não a minha ideia, mas um conjugado de ideia dos cientistas importantes. É assim que se constrói ciência. Eu simplesmente chego aqui: olha, eu quero apresentar um trabalho científico. Mas como é que eu apresento um trabalho científico? Eu tenho que apresentar as ideias que se conjugam num determinado sentido, buscando uma uniformização. Mas a uniformização do quê? De uma metodologia. Se eu não tenho uma metodologia específica e uniformizada, eu não tenho ciência. Então, na medida em que eu estou trazendo essas ideias, eu estou buscando fixar um centro, uma estrutura científica daquilo que eu estou apresentando. Não é conversa fiada. Agora, eu não posso simplesmente relatar o que está sendo dito pelos outros. Eu tenho que, na realidade, trazer o que eles disseram. Relatar é uma coisa que eu acho que isso é assim. Mas eu tenho que narrar o que eles disseram. E a única narrativa que eu tenho é ler aquilo que eles concluíram dentro desse contexto. Então, eu fiz essa abertura agora exatamente para configurar a cientificidade daquilo que a gente está afirmando. E eu não posso fazer de outro jeito. Então, por isso, eu peço ao ouvinte a paciência de ouvir o que disseram esses grandes autores. Nós temos aqui, então, uma situação em que Lonergan diz: uma primeira tarefa é clarificar a noção de abstração. Numa visão simples e comum, o abstrato é uma réplica empobrecida do concreto. Vermelho significa o que é comum em todos os exemplos de vermelho. O homem significa o que é comum em todas as espécies do homem.
E isso é tudo. E o que a gente já viu é de que quando eu faço essa abstração, eu posso escolher os elementos que eu quero configurar, que nem sempre são os mesmos. Cada um que pensa numa situação de vermelho, pensa num vermelho eventualmente diferente. Quando eu penso na figura do homem, eu posso imaginar um cara que é rico, tem propriedade, gordo, magro, velho, atleta. Depende do que eu trouxer na minha mente. E o que vem na minha mente é só na minha mente que emerge, e por isso que é metafísico. Bom, o que nós temos que trazer aqui ainda é uma fala de Morin. Ele fala: vimos surgir mais uma vez aquilo que opera a divergência entre racionalidade e racionalização, as quais têm, contudo, uma fonte comum. A racionalização está submetida à lógica dedutiva identitária, essa mesma lógica que conforma o conceito fechado. A coerência formal exclui como falso o que não pode se captar. Então, o que não é possível formalizar dentro da linguagem está fora, como já vimos falar. A binaridade disjuntiva exclui como falsas todas as ambiguidades e contradições. A verdadeira racionalidade engloba, utiliza e supera a lógica dedutiva identitária no seu intercâmbio com o real. A racionalidade, assim entendida, se identifica a uma dialógica entre o teórico e o empírico, que necessita uma lógica suavizada, enfraquecida, onde a lógica nunca triunfa, mas também nunca se arrasa. Do que nós estamos querendo desconstruir com essa situação dita por Lonergan? A nossa lógica identitária, ela simplesmente não é suficiente para fazer as afirmações que estão sendo feitas nela fundamentadas. Nós temos que buscar uma lógica que não exclui de vez, na medida que a linguagem retilínea vai avançando, eventos que são importantes no contexto que deve ser considerado. Então, essa lógica que nós estamos aplicando dentro da nossa teoria geral do direito, essencialmente essa lógica que é trazida e sustenta a teoria do Círculo de Viena, e que sustenta kantianamente tudo que foi dito por Kant, tudo que foi dito por Kelsen. Esta lógica, ela simplesmente passa a ser uma espécie de fio que puxa toda a situação de conclusão da linguagem. Esta é uma situação importantíssima, que a gente simplesmente diz assim, qual é a lógica aplicável? Essa lógica está fundamentada na realidade, então nós temos uma situação racional. Se a lógica não tem essa fundamentação na realidade, nós temos uma simples racionalização. E aí já se define muita coisa. Na medida que eu digo que o conceito tem que ser feito através daquele ponto que eu entendo e é possível pôr em conceitos, e que não entra em realidade, eu já defino o que nós estamos fazendo na teoria geral do direito tributário atualmente no Brasil. Mera racionalização. Bom, vamos considerar e vamos continuar afirmando, até aí considera-se objetos ideais outras tantas preocupações de compreensão, isto é, explicação e interpretações. Entretanto, uma vez constituídos os objetos ideais, isso quer dizer, os objetos imaginados, constata-se neles uma espécie de mudança ontológica. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, qual é essa mudança ontológica?
Eu tenho uma autuação tributária por uma autoridade fiscal. Ela encontra um determinado evento, que é denominado evento gerador de imposto, pressuposto de incidência factual, e faz uma autuação. Ela pressupõe que houve um evento factual e aplica uma auto de infração, impondo o recolhimento do tributo mais as multas. Nós estamos, então, diante de uma mera imaginação. Mas essa imaginação, ela cria, então, uma mudança ontológica que é causada por aquele princípio que afirma, e eu não sei onde ele está escrito, porque eu não achei, de que toda vez que uma autoridade lançadora impõe uma determinada ordem, esta passa a ser a verdade. E ela tem que ser desconstituída. Então, esta situação de que o que está posto no documento público é a verdade, constitui esta mudança ontológica. Bom, vamos continuar. Já não são mais apenas meios ideais para explicar ou interpretar o estado das coisas, mas começam a ter existência própria e tornam-se elementos constitutivos do mundo. Então, uma afirmação falsa feita por uma autoridade fiscal passa a ser essa situação, passa a constituir um elemento que existe no mundo. Onde não se sabe, mas a mera afirmação passa a gerar esse efeito. Esse mundo traz, portanto, o espírito, esse mundo traz, produto do espírito humano, adquire uma existência própria. É possível aceitar a realidade, ou caso se possa chamá-la assim, a autonomia do terceiro mundo, ou mesmo, e ao mesmo tempo admitir que o terceiro mundo nasce como um produto da atividade humana. Assim, Popper chega à ideia importante que funda a realidade própria na noosfera, embora produzidos e dependentes, as coisas do espírito adquirem uma realidade e uma autonomia. O que está se dizendo aqui? Cuidado com a linguagem. Se ela não tem fundamento na realidade, ela comunica o falso. Então, não é o que está posto em linguagem que é o real, o que existe. Existe num plano da noosfera, mas a noosfera é uma compreensão do mundo que é absolutamente idealizada. No momento em que nós fizemos uma interpretação, a hermenêutica que admite esta forma de pensar, de individualizar e ter como certo e concretamente existente o que foi meramente imaginado e afirmado, nós temos um mundo absolutamente afastado da realidade. É o que esse texto fala de terceiro mundo. É um mundo ideal. Existe? Bom, não importa. Ele está posto em linguagem. Por quê? Porque existe aqui uma espécie de transição do que foi imaginado para um plano da realidade imaginária, claro. Mas este é um tema que está afetando profundamente a hermenêutica e a interpretação que está sendo aplicado atualmente pelos tribunais administrativos, pelos tribunais judiciais, que não se importam em buscar o fundo, a justificação material daquilo que está sendo posto nos autos de lançamento e daquilo que está posto nos processos judiciais em andamento.